Fala, seus lindos e lindas, tudo bem? Hoje, mais um tutorial aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo a inteligência artificial no LookDev, em uma das partes do processo. E antes de tudo, já deixa o like, deixa um comentário aí, que eu quero saber se você está assistindo, se não está assistindo, se está gostando, se você não está gostando. E vamos lá. É a coisa importante, se você não sabe o que é inteligência artificial, eu sugiro que você tá um pouco por fora aí do mundo. Acho que você precisa estudar um pouquinho mais sobre isso. Só acho. Então, galera, aqui a gente tá no Substance Painter e normalmente a gente tem um pouco de dificuldade, né? Como que eu vou definir quais serão as cores? Como que eu vou fazer para isso aqui ficar visualmente bonito, né? Esse coração que a gente tá fazendo. Essa aqui é a parte, eu acho que 1,5 do tutorial, porque a parte 2 a gente vai refazer. A parte 2. Isso, a parte 2 a gente vai refazer o look dev e a animação de tudo. Mas eu queria mostrar aqui para vocês uma dica. O que eu faço? Então eu tenho aqui essa imagem, mais ou menos. Eu faço o seguinte: eu coloco o modelo que eu quero em cinza, com uma iluminação mais ou menos, tipo isso aqui do jeito que tá. Aí eu vou tirar um print dela. Tipo, igual aqui, pá, tirei um print, salvei. E eu vou em alguma inteligência artificial para começar a criar imagens de referência. Você pode usar o ChatGPT, você pode usar o Nano Banana, você pode usar o Gemini, tem muitas hoje em dia. Eu vou usar a Nano Banana, que tem aqui no Envato. Vocês podem ver que eu já fiz alguns testes aqui. Eu vou primeiro fazer um teste junto com vocês aqui. Aqui eu tenho o meu screenshot do coração. E eu vou escrever aqui para ele. Pode ser em português, tá? Não precisa se preocupar com a linguagem. Crie exatamente esse modelo de coração, mas feito de madeira. Nem sempre ele vai dar o que a gente quer, mas vamos ver aqui o que ele vai dar. Aqui no caso, eu tinha pedido para ele fazer de vidro, né, nessas duas opções. E aqui a gente vê que, mano, um coração normal, então ele não consegue fazer exatamente aquilo em todas as gerações. É por isso que a IA a gente tem que gerar e gerar e gerar e gerar até a gente conseguir chegar no resultado. Eu vou tirar o feito de madeira e vou só deixar, tipo, com textura de madeira. Ó, aqui ele conseguiu fazer. A gente pode gerar às vezes mais, né? Tipo, às vezes o feito não fica legal. Vou tirar o mas também. Opa. Com textura de madeira. E aí ele vai gerar. Né, olha que legal que ficou de madeira. Se fosse de madeira, né, a gente já consegue ter um pouco de ideia do que fica legal e do que não fica. Mas o que eu fui fazendo, né? Aqui brinquei como uma pintura renascentista para ver como é que ia ficar. Brincar de entender o resultado visual disso daí. Aqui também. Eu vou criando resultados aleatórios para ver se algum deles me gera o interesse. Esse aqui, olha, faça um coração como uma ilustração anatômica, use direção de arte e uma paleta de cor bonita. Na boca, mas a gente já consegue ter um pouco mais de noção. Tipo, a parte interna ele deixou um pouco mais escuro, a parte externa que ele deixou claro, ele trouxe as cores azul, vermelho. Tipo, dá pra gente ter um pouco de noção de como ele vê esse coração, como que ele interpreta isso daqui, né? Esse aqui eu achei legal. Ele trabalhou bem as cores, né? Então a gente consegue ver bem as formas. Eu acho que o principal dessa fase de IA é a gente conseguir entender como a IA está interpretando essas formas e como que ela está resolvendo para deixar essa forma visível, né? Por exemplo, aqui o side, o slice aqui, né, do corte, a área do corte. Ela deixou tudo azul e um amarelinho aqui, colocou uma bordinha preta. Então, repara nessas técnicas que ela acaba colocando para deixar esse coração mais visível. Aqui no caso eu pedi para ser uma coisa mais realista, com look dev. Não, aqui esse foi look dev estilizado. Foi uma bosta, não dá para usar isso aí para nada, não gostei. Aqui eu já achei um pouco mais legal esse resultado que ela deu, meio que pintura, a gente consegue ter um pouco mais do volume dos elementos, né? E aqui foram os primeiros que eu pedi uma coisa mais realista, seguindo a anatomia humana,
mas eu achei que ficou muito nojento. Porém, é legal a gente ver, tipo, ó, olha como que ele coloca as veias aqui, né? As veias não, né? Os músculos aqui. Olha como coloca nessa direção. Eu acho isso bem, bem legal da gente estar explorando essas ideias. Esse aqui eu achei, tipo, nojento pra caramba, mas eu gostei porque ele trouxe muita coisa. O prompt que eu usei é tipo, só faça um coração realista, mas ele trouxe gordura, ele trouxe pequenas veias em cima da veia maior, que eu não sei se tem, mas ele me trouxe, tipo, as áreas, né, da onde que a gente pode ter gordura, como é que pode ter essas veias, como é que pode ser cada um desses elementos, isso vai nos dando um pouco de inspiração. E aí, com isso feito, com essas imagens geradas, vamos ver a última lá como é que ficou, também não conseguiu gerar. Eu seleciono as que eu mais gosto e começo a fazer um trabalho meio que mental de entender o que eu gosto e o que eu não gosto. Além disso, né, para geração de referências, no caso aqui a gente está usando a IA para gerar referências, eu também pego trabalhos que eu acho bom de outros artistas para entender o resultado, como eles fizeram. Eu gostei muito do displacement aqui, de como ficou bonito essa iluminação e tal. Não é o estilo final que eu quero fazer, mas me dá bastante referência, né? Isso aqui a gente viu no outro vídeo também, é a animação da contração do coração. Aqui também eu gosto bastante desses micro detalhes aqui, como que a iluminação tá suave, tá uma coisa que a gente vê que é orgânico, mas não é nojento ao mesmo tempo, né? Ele reduziu bastante o reflexo. Reduzir o reflexo faz com que a gente tenha um elemento que não pareça tão molhado, e aí ele não fica tão nojento. No caso do coração, isso ajuda muito. Não só no coração, né? Órgãos internos e tal. E aqui eu peguei algumas referências visuais de ilustrações de outros artistas, né? Para eu entender como eles exploraram a anatomia do coração, as cores, as formas, para eu poder traduzir pro meu, né? Eu gostei bastante desse aqui, que é bem colorido, ele tem bastante informação, mas no caso do nosso ele vai ser bem mais clean, mas aqui eu consigo tirar muita informação, tipo, aqui ele colocou uns detalhes mais branco, aqui ele colocou uns riscos assim, aqui ele colocou uns bagulho diferente, as texturas, né, como que elas estão funcionando, a escala de como ela está aqui, eu já vejo como referência. E no caso aqui, eu separei duas imagens de IA que eu gostei bastante. Essa daqui ela traz um pouco do roxo, que eu acho legal, junto com o amarelo, que são essas gorduras que se misturam aqui com as veias e tal, deixando essa parte interna aqui branca e essa daqui mais clara, com um contorno. Essa aqui é a mesma coisa, o contraste entre a parte externa e a parte interna. A gente começa a ver, né? Tipo, em algumas ilustrações, a parte interna, o corte aqui, ele é da mesma cor da parte interna. Isso não é legal, a gente pode ter uma diferença aqui, né? E aqui no caso eu tô pintando, né, já isso daí, seguindo algumas outras referências que eu tô buscando. Eu tô seguindo um pouco mais dessa daqui, inspirada nesta daqui. Então o meu projeto está sendo seguindo um pouco mais dessas duas e um overall de textura nessa daqui. E aí eu tô começando a pintar e criar e definir os valores e tal, com base nas referências de IA que eu criei. E se você chegou até agora nesse tutorial e tá me xingando porque eu tô utilizando inteligência artificial para criar as coisas, você vai ficar muito mais puto no próximo vídeo, onde eu vou mostrar como que eu crio texturas com inteligência artificial, onde eu crio pattern, onde eu faço a IA criar toda a textura para mim com resolução. Em breve esse tutorial vai chegar também. E cara, na boa, eu sei que a IA assusta, eu sei que a gente fica nervoso porque, mano, vamos perder o trampo. Ah, meu Deus, pânico. Tá todo mundo assim. Só que é o seguinte, não tem absolutamente nada que a gente possa fazer que vá impedir o progresso da IA. Não tem nada, cara, que a gente possa fazer. Nem se a gente reunir todos os artistas do mundo pra IA parar de existir, não vai rolar, galera. É evolução do mundo da tecnologia. A gente precisa acompanhar isso e tá sempre nos atualizando, o que é muito tenso, porque, cara, cada dia tem uma IA nova, uma solução nova, então é loucura e a gente tem que estar no meio disso daí. Para pra pensar na profissão, cara, muito tempo, muito tempo. Eu não tinha nem nascido ainda. Ou eu tinha, acho que eu já tinha nascido já.
Tinha um cara que tinha uma profissão que era acender os postes na rua. Todo dia, umas 5, 6 horas, ele ia lá, era poste de... Não tinha luz elétrica, era poste de vela, de sei lá o que, combustível, sei lá o que era aquilo lá. Aí ele ia lá com um bastãozinho toda noite, acendia, e de manhã ia lá e apagava. Imagina quando esse cara conheceu o Thomas Edison com energia elétrica e blá blá blá. Vou perder meu emprego porque energia elétrica não pode, porque é ruim, porque blá blá blá. É o caos desse cara. E é a mesma coisa aqui, eu vejo muito artista nesse caos de querer lutar contra, só que, cara, na verdade é exatamente o contrário, é você ter a maleabilidade de entrar no fluxo e se moldar para o que está acontecendo no mundo, para as tecnologias, para como utilizar a IA como uma ferramenta de trabalho, para fazer um trabalho mais rápido, um trabalho com mais qualidade, como que a gente pode utilizar ela, né? Então, eu uso ela em uma das coisas para buscar referência, eu uso ela para fazer revisão de arte, uso ela para criar textura às vezes, porque é que eu sou de look dev, né? Então eu gosto de criar, para mim tem um prazer envolvido, mas muitas vezes eu crio por IA por ser mais rápido e utilizo, né? Principalmente em coisas mais background, coisas de segundo plano, que a gente não precisa de um detalhe, de uma preciosidade tão grande. Mas me conta, e você? Onde que você usa a inteligência artificial na arte? Você usa no LookDev, você usa na modelagem, no rig, você usa Python para facilitar o seu workflow, para facilitar as tarefas que você tem que executar? Como é que tá? Me conta, eu quero saber. Deixa um comentário aí falando se você usa a inteligência artificial, como você usa e o que, que você tá achando disso tudo aí. Se você for um hater, deixa seu hater aí também. Tamo na paz, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Abraço.